Olá, Shalom meus amigos do grupo, Shalom More André. Estou aproveitando que estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos. E fica aqui meu Shabbat Shalom. Muito bem, vamos começar a nossa aula. E vamos entender um pouco mais da linguagem dos nossos sábios. Muito bem. O Rabi Eleazar abriu a discussão com o versículo: os filhos das crianças são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Mishlei 17:6, que é Provérbios. Então vamos olhar aqui em Provérbios, no livro de Provérbios, sobre o que está falando ali acima. Diz aqui, ó, coroa, né, dos velhos, dos sábios, Eteret, Zekenim, Benei, Banim, Vetiferet, Bani, Avotam. Os netos são a coroa dos mais velhos e a glória dos filhos são os pais. Muito bonito. A gente lendo isso, a gente logo traz para a nossa questão familiar. Mas vamos olhar o que a Torá está falando aqui. A Torá ela só fala de sefirotes e de questões internas, de coisas que também são externas, porque cada sefirote tem um nome divino. Cabe a nós ativarmos esses nomes divinos dentro de cada sefirote. Mas para isso acontecer, tem que ser com muita humildade, e como aquele jovem que não sabia rezar. Ele não sabia ainda colocar as letras da forma adequada. Mas existe uma coisa que não pode ser comprada: sinceridade, verdade, fé. Para falar como o rei Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então perceba que, independente de como você esteja, a Shem está contigo. Então veja, então o que aqui diz? Ó, já explicamos que a palavra criança significa Hesed, Gevurah e Tiferet, de Zerampim. Exatamente isso que a gente está lendo aqui agora significa então que a gente tem aqui, quando a gente lê, não é,
a palavra criança na Torá, a gente vai estar falando dessa parte aqui, ó, dessas 3 sefirotes. Por quê? Porque aqui nós temos Adão sozinho, que é um aspecto divino, Rohimá e Biná, pai e mãe, e aí agora nós temos os filhos aqui, tá vendo? Quem são os filhos? Júpiter, Marte e Tiferet. E o que existe aqui de interessante são os nomes divinos. Então aqui eu tenho o nome El, Aleph Lamed, aqui eu tenho o nome Elohim, com as Nekudot, né, de Elohim, e aqui eu tenho o nome Yud Kei Vav Kei. Veja, os aspectos que estão sendo falados pelos nossos sábios é sobre a Torá. Nós muitas vezes salientamos a Torá para aquilo que nós, não é, entendemos em relação ao nosso mundo. E a linguagem que foi usada foi exatamente uma linguagem metafórica para o nosso mundo, para que nós pudéssemos entender os mundos espirituais. Veja, então aqui, ó, eu tenho os filhos, que também são chamados de patriarcas, diga-se de passagem. Perceba então que a Torá ela vai, através dos nossos sábios, clarificando todo esse sistema para nossa mente, para que nós possamos entender. Veja, filhos, vamos continuar com a leitura do Zohar Kadosh. E quem são as crianças para Rohimá, Biná, não é? Eles são crianças para eles, são filhos deles. Filho das crianças são outras sefirotes do rei, ou seja, o filho dessas crianças que está sendo falado aqui, não é, que está sendo dito no nosso... Vamos reler aqui, olha. Ó, os netos são a coroa dos mais velhos, e a glória dos filhos são os pais. As crianças que são citadas aqui é que nós temos a palavra Tiferet, que é essa sefirote. Veja que aqui existe um vav de ligação, ligando essas sefirotes. E aí aqui não está falando de netos, nem nada disso, está falando de sefirotes, ou desses aspectos da divindade. E ele diz aqui, esses filhos de crianças são uma outra sefirotes, ou seja, o filho daquelas 3 sefirotes, Hesed, Gevurah e Tiferet, né? É Netza, Od e Esod. Como está escrito, e todos os seus filhos serão ensinados de Hashem. Vamos ver aqui, Isaías 54, 13. Ishayahu, exatamente aqui no 54, 13, vai estar chamando atenção para isso. Veja, Vekol Beneiha Lemodi Adonai Verave, Shalom Beneiha, e todos os seus filhos serão discípulos de Deus, e grande será a felicidade dos seus filhos. Então, mais uma vez, o Zohar nos chama e nos salienta isso. Veja, e continua, que alude a Netza, Od e Esod. Também está escrito, os preciosos filhos de Sião, Eira 4:2. Isso é, Netza, Od e Esod de Zerampim, que combinam com Sião. Quem é Sião, como nós vimos na outra aula? É exatamente Esod de Malhut. A saber, Esod de Malhut, isso é, com as palavras. E a glória, e diga-se de passagem aqui, a glória que é Tiferet, aquela sefirote central, dos filhos são os pais. O que significa que é Hesed, Gevurah e Tiferet. São coroas através de seus pais, que são Rohimá e Biná, os pais de Hesed, Gevurah e Tiferet. A partir desse versículo, aprendemos que os filhos Hesed, Gevurah e Tiferet só são coroados e revividos pela corrente, que é Biná. Quando os pais, Rohimá e Biná, são coroados, abençoados pelo Ket, como está escrito, a glória do filho dos seus pais. O que significa? Quando o cabalista ele entende o processo de doação,
Ele está aqui em Malhut. Malhut está separado lá de cima. Então ele começa a estudar a Torá ela vai crescendo, veja, as palavras vão mudando e ele vai entendendo todo o processo. Qual era o processo? O processo dele também. A missão que nós temos é levar amor, mas o processo primeiro é nosso. Eu não posso levar um amor fragmentado. Eu não posso ser uma doação fragmentada. Eu não posso ser, por exemplo, uma doação que só doa para aqueles que eu acho que eu tenho que doar. A Xé não faz isso. Todo mundo que está vivo nesse planeta, todos, segundo Terlin 127, recebe dele. E ele dá indiscriminadamente. A Torá ainda fala que o sol brilha sobre bons e maus. Tiferet brilha sobre bons e pessoas más. Ou seja, esse amor que ainda não compreendemos é o amor que nós devemos ter. É o amor que nós devemos buscar. Só existe esse caminho, o caminho do amor. O caminho da doação plena. O caminho do abraço pleno. Pleno respeito. E aí quando fazemos essa ligação aqui de Sião, de Yesod de Malhut, causamos em cima, vamos colocar, uma fusão sexual entre Rohimá e Biná. Então eles vão gerar o quê? Filhos, as próximas Sefirot. Então se eu estou preocupado com o que eu sou e com o que eu quero ser em relação à Torá, isso vai começar a fazer uma fricção espiritual. Então o mundo espiritual ele começa a mandar para mim um entendimento de amor, que nem sempre vai ser fácil por causa das nossas telas, que são muitas vezes egóicas, ou seja, 100% egóica. Então partir desse aspecto, não de forma nenhuma deixando a questão egóica para trás, porque sem egoísmo você não faz nada. Veja, o faraó deu para Yosef o anel, assim num pequeno aspecto, é de que você controla o ego. O ego fica lá para trás, o ego é usado para que você possa amar o outro. E o controle desse amar o outro, ele não pode ser ligado, por exemplo, eu vou ajudar para que as pessoas achem que eu sou bonzinho. Porque a partir do momento que as pessoas falem que você não é bonzinho, você fecha sua mão em relação àquela pessoa. E por incrível que pareça, nós devemos amar além disso, o que é extremamente difícil. Porque nós não conhecemos essa Torá ainda. Não no nível maior que temos que conhecer desse amor. Então todo o conhecimento da Torá ele é feito em amor. E até os julgamentos são feitos por amor. Nós aprendemos a julgar para punir ou para nos vingar. Temos que aprender a fazer a justiça por amor. Temos que aprender a fazer a justiça para levantar aquela alma para que ela não erre mais. Mas nós não fazemos assim. Nós nos vingamos, nós queremos o mal, exigimos o mal das pessoas, às vezes, que nos ferem, e isso é muito diferente dessa Torá. Então perceba que aqui a gente aprendeu mais um detalhe muito importante. Quem são os filhos e quem são os netos? Os filhos, Hesed, Gevurah e Tiferet. E quem são os netos? São Netza, Od e Yesod. Não está naquela ordem que deveria estar, porque Avraham, vem então Isaac e vem Yaakov. De Yaakov nasce Yosef. Mas logo depois, na próxima Sefirot, Netza, a gente tem Moshe, que mais na frente vai se tornar Tiferet também. E temos ali do lado o seu irmão, Avraham, que é Od. E na parte final ali, em Yesod, nós temos Yosef. Yosef que é a ligação entre o nosso mundo, na própria árvore sefirótica do nosso mundo, e nos próximos níveis de ligação com os mundos espirituais.
A ideia de Yosef é o nome Shaddai, Shin Dalet Yud, que diz lá que se nós tiramos um Yud, ela se transforma em uma árvore de demônios. E uma árvore de demônios é uma árvore de recepção, de não amor, de amor fragmentado. Então, olha que coisa bonita. Isso significa também que quando nós estamos começando na espiritualidade, por isso nós somos chamados de crianças, ou do processo de Niká, a amamentação. Muito bem, vamos em frente. À medida que iam avançando, chegou um momento da reza. Então eles desmontaram e fizeram suas rezas. Enquanto rezavam, uma serpente se feriu na perna do jumento, de Rabi Pinhas, que se assustou e proferiu 2 gritos. Depois que eles terminaram de rezar, Rabi Pinhas disse: com certeza o meu animal está com dor, pois está sendo punido, porque no início do dia, enquanto meus lábios proferiram palavras de Torá, o burro me levou por um lugar onde havia esterco. E é por isso que agora está com dor. E ao se levantarem, viram a serpente enrolada na perna do burro. O Rabi Pinhas disse: cobra, vai e enrole-se em torno do seu próprio ninho. Nisso a cobra se desprendeu das pernas do animal e caiu em pedaços. Aqui existe uma linguagem metafórica. O burro é os nossos desejos. E o Satã, essas serpentes só podem se agarrar se esses desejos não tiverem inteiro para doação. Ou seja, há recepção. Há um desejo de reconhecimento da nossa própria parte por aquilo que nós achamos que fazemos. Porque a metamorfose dentro de nós, ainda que seja uma busca interna de cada um, essa metamorfose ela só acontece se nós formos sinceros. E o Eterno, ele vai mandar as serpentes para provar para você se você realmente ama essa Torá ou não. O que são serpentes, Moré? É tudo aquilo que meu ego produz. É quando eu não durmo no horário para estudar a Torá, rezar com meus irmãos. É quando eu deixo de estudar a Torá, um conhecimento para fazer outra coisa. É quando eu faço Lashon Hará. É quando eu não me empenho com toda a minha força, como Shimon Bar Yochai, para entender essa Torá. É quando eu não policio os meus atos internos. Tudo isso são serpentes. As serpentes em si, elas são para mostrar quem você é e o que você é. Porque se você tem amor, como a gente viu na aula de ontem, nós não julgamos o nosso próximo. Julgar não quer dizer então que então tudo vai ser assim. Não. Julgar é você querer a sentença do mal para aquela pessoa. Não devo estar dentro do processo de julgamento. Muito bem, vamos continuar aqui. Diz aqui: quantos mensageiros tem o santo, bendito seja ele? Aprendemos que Deus usa até mesmo as bestas do campo como seus mensageiros para cumprir a sua missão. Ele também coloca os justos para punir os ímpios, mas nenhuma pessoa má de Israel pune outro, a não ser por acidente. Vamos ver aqui: ninguém que está em doação, ninguém que alcançou o eterno vai punir o outro, a não ser por acidente. Quando Deus dá tranquilidade a um homem, ninguém está autorizado a feri-lo ou difamá-lo. Quando as ações do homem são virtuosas, Deus arranja muitos protetores para guardá-lo. Mas quando eles não são virtuosos, o julgamento é despertado sobre eles. E os da esquerda se tornam mensageiros para prejudicá-lo. Rabi Eleazar nos diz que Deus não está disposto a que os pecadores, de Israel punam outros pecadores de Israel, porque eles não vêm do lado esquerdo. Os filhos de Israel estão na direita e as nações idólatras estão à esquerda. Os filhos de Israel é todos aqueles que são direto a Deus, são doação.
Eles não estão do lado do julgamento. Então eles não podem julgar, a não ser que aconteça um acidente. Que é como a gente vai entender. Então esses processos que acontecem, nós cabalistas temos que estar do lado da defesa. Nós nascemos para defender a outra alma, ainda que não possamos entender. E amar a alma que está dentro do outro, mesmo que o vaso esteja colapsado, sem entendimento do que é na verdade a vida, o que, se você coloca num aspecto geral, é toda a humanidade que não conhece essa Torá, não conhece esse amor. É um amor do bem e do mal. Olha, eu amo enquanto você está dentro do que eu acredito, eu amo você até aqui, até você cometer tal coisa. Depois daqui você pode ser sentenciado à morte. Quando nós estudamos a Torá, a gente vê que uma morte ela é algo sério, porque é o fim de um processo reencarnatório. Uma pessoa que vai para o Guerrinon, ou uma pessoa que não entendeu o seu processo, ou até mesmo aquela alma possa morrer, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela pode não existir mais. Sempre vemos filmes e novelas onde personagens mudam a sua história, o seu caminhar. Devemos estar sempre prontos para perdoar. Mas também devemos entender e devemos ser astutos. Quem quer mudar? Aquele que estuda o Zohar Kadosh. Como que eu mudei? Quando eu estudei o Zohar Kadosh. Então as pessoas que querem mudar, elas vão se aproximar para estudar o Zohar Kadosh, com toda a intensidade da sua alma. Veja, imagine que nós estamos montando uma fogueira e a gente precisa de muito calor para fazer um alimento para uma multidão. O quanto de reza você bota nessa fogueira é a lenha. O quanto você se intensifica em estudar essa Torá é a lenha. E aí nós devemos nos perguntar, o quanto de lenha eu estou indo buscar? Eu pego a primeira leva de lenha e sento, vou descansar, vou fazer o que eu quero, ou eu boto a lenha, vou buscar mais lenha. Há fome na minha alma para acender, para estar do lado direito, para estar do lado que as pessoas possam entender isso. Imagine se toda a humanidade como será, através do entendimento do Zohar Kadosh, possa acordar amanhã em doação. A fome no mundo acabaria. As diferenças acabariam, as brigas entre casais acabariam, as brigas entre pai e filhos acabariam, as brigas religiosas acabariam. Ninguém mais faria para si mesmo, todos fariam em amor ao próximo. Nossos remédios seriam liberados, a vida não teria mais um preço. Trocam vida por dinheiro. Você é um saco de dinheiro. Se você tem um bom leito no hospital, um quarto separado, os medicamentos corretos. Se não, talvez você nem seja ajudado. Se você tem dinheiro, você tem um bom dentista. Aquele que não tem direito a essas coisas. Porque tudo que movimenta o nosso mundo é o dinheiro. Imagina se um dia essa força acaba. E as pessoas perdem a vontade de ter além do que o outro tem. E todos entram em doação. E as pessoas vamos estudar medicina, mas vamos estudar para salvar o outro. Vamos, sei lá, fazer qualquer coisa nesse mundo, mas pelo bem maior, e não por mim mesmo. E a gente faz isso pelos nossos filhos. Imagine se isso se amplie, você que vai ser um mestre cabalista, que é um mestre cabalista,
entenda que os seus alunos e também as pessoas são seus filhos e que você tem que amar essas pessoas profundamente. E assim todos que vão chegando, não é? Você também vai ter que amar. Mas você, é lógico que vai ter que tirar aquilo que faz mal para a comunidade. Por exemplo, qual é o mal? A idolatria. No parágrafo 15 da Paraxá, nós estamos lendo, Shemini, né? Eleazar disse: por que o santo bendito seja ele é tão particular com o justo? Ele respondeu: em verdade, ele toma nota de todos os seus erros. Ele deseja elevar a sua santidade. Este burro, ele não guardou a minha santidade. Portanto, foi ferido. E essa cobra é uma mensageira. Quantos mensageiros o santo e bendito seja ele tem? E ele envia todos eles, até mesmo os animais do campo, para cumprir a sua missão, como está escrito. Também enviarei bestas selvagens entre vós que roubarão os vossos filhos. Vaikra 26:19. E até mesmo as nações pagãs entrará uma nação contra vocês, de longe dos confins da terra. Isso é o Devarim 28:49. O Rabi Eleazar perguntou: o santo bendito seja ele, fazer de Israel seus mensageiros também, né? Ele faz de Israel também seus mensageiros também? Ele falou sim. Ele coloca os justos para punir os ímpios, mas nenhum ímpio de Israel está pronto para punir outro. Mesmo os pecadores que são levados para dentro da Cabalá e começam a adoração, eles não estão prontos para punir outro, exceto no momento em que um deles o faz acidentalmente, como está escrito. E se um homem não mentiu à espera, então Elohim permitiu que isso acontecesse. Isso é o Shemot 21:13. Não mentiu à espera é preciso, pois não teve a intenção de matá-lo. Mas Elohim permite que isso aconteça para punir os dois, tanto o assassino quanto o morto. Ou seja, se há um acidente de qualquer ordem e ali o Eterno permite, não é? Porque tudo é permitido por Eterno, ele permitiu isso para punir os dois. Ou seja, imagine um justo cometendo um erro e esse justo, então, como ele vai se sentir? É uma punição, não é, esse acontecimento para ele. O Rabi Eleazar disse: como o santo bendito seja ele, usa tais filhos de Israel, idólatras, como seus mensageiros. Disse-lhe: não lhe disse o teu pai? E respondeu: eu nunca perguntei a ele. Ou seja, o Rabi Eleazar fez essa pergunta, né? Por que Deus usa Israel, às vezes acidentalmente, ou idólatras? Tudo, né, como seus mensageiros. E ele disse, se ele perguntou ao pai dele, e ele disse que nunca perguntou isso. Então ele abriu a discussão dizendo: quando ele está quieto, quem então pode condenar? Isso é o Iov 34:29. Quando ele está quieto, significa que o santo bendito seja ele, dá sossego a um homem. Ninguém está autorizado a feri-lo ou difamá-lo. E quando ele esconde o seu rosto, quem então pode contemplá-lo? Significa que quando ele retira a sua providência vigilante dele, quem pode vigiá-lo para protegê-lo? Então esses mensageiros vêm e o ferem. O caminho do santo, os caminhos do santo, bendito seja ele, são para um homem ou uma nação, significando o mesmo para o mundo, como são para um povo ou para um indivíduo. Todos os julgamentos do Eterno, eles são retos e vai chegar a cada um de acordo com o seu erro. Veja, vamos ler aqui o Jó, livro de Iov. Quando ele estiver em silêncio, quem condenará? E se ele esconder o seu rosto, quem o verá? Seja nação ou homem. Então, aqui está falando
né, de algumas questões dentro da Torá, a palavra panim, que são julgamentos, por isso que fala, eu vi o rosto de Deus, vi os julgamentos de Deus. Depois fala da palavra goi, nações. Como a gente viu, a palavra nação, ela significa desejos impuros dentro da Torá, e não realmente uma nação ou outra, porque todas as nações, elas têm pessoas boas e ruins, pessoas que realmente amam e outras não amam. Então, e aí ele continua, e assim que Adão, não é? Ele fala que Adão, ó, que o homem, né? Ou seja, um homem, e ele fala a palavra aqui, Yahad, não é? Que é daquela palavra que lembra, né? De ficar atento também aqui, faltando uma letra, a palavra Yahid ou Yehud, unidade. Ou seja, mesmo no julgamento, essa unidade ela vai se cumprir. Ou seja, quando está quieto, é que seu Mazal está quieto. Ou seja, ele está em silêncio, tentando entender o seu processo espiritual. E aí diz aqui ainda, vamos continuar a leitura no todo para a gente entender. Ele abriu a discussão dizendo, quando ele está quieto, quem então pode condenar? Se não há Mazal, quem pode condenar? Quando, significando que quando o Santo Bendito seja ele dá sossego a esse homem, não terá problema. Quando ele dá sossego a essa nação, não terá problema. Ou quando ele dá até mesmo para o mundo sossego, não há problema. Mas que quando há problema, quando há julgamentos severos, esses julgamentos eles são colocados pelo próprio Eterno. E não há outro, até mesmo os ímpios e idólatras são os seus mensageiros. Ele que manda os idólatras para punir. E quando Israel, que não quer punir, que são os tzadikim que amam profundamente, e pode acontecer isso, isso significa que esse é um castigo tanto para o cabalista, quanto para aquele que morreu na mão desse cabalista, ou foi ofendido, ou seja lá o que for. Continuando. Ele explica suas palavras, vinde e eis aí. Quando as ações do homem são virtuosas abaixo, a mão direita do santo bendito seja ele, é ativa para eles acima. Muitos amorosos, muitos protetores do mundo e os protetores dos homens apresentam-se à direita e à esquerda para guardá-lo. Para guardá-lo, não é? Para guardá-lo do lado da Sefirot Hesed e do lado da Gevurah. Então essas duas Sefirotes vão guardá-lo. Então o lado esquerdo ele é subjugado e não pode ganhar o controle. Mas quando as ações do homem não são virtuosas abaixo, então o lado esquerdo, que é o julgamento, é despertado sobre ele, e aqueles que vêm do lado esquerdo são todos despertados e se tornam mensageiro para prejudicar os homens. Todos os que transgridem a Torá ou as leis da Torá recebem uma marca em seus rostos, através do qual são reconhecidos por aqueles que se levantam da esquerda. Todos aqueles que vão contra a Torá, todos aqueles que se manifestam contra o Zohar Kadosh, eles recebem uma marca de punição. E aí essas forças, elas estão prontas para atacá-los. Continuamos. Portanto, os animais idólatras e todos aqueles que vêm do lado esquerdo são chamados de mensageiros, no que diz respeito àqueles que carregam essa marca em seus rostos e se levanta contra eles.
Embora as ações de Israel não sejam virtuosas, todas elas vêm do lado certo. Ou seja, ainda que um cabalista ele possa cometer certos erros, ele está vindo do lado certo. Ou seja, o direito é subjugado em decorrência, mas as ações de quem tem a marca no rosto. Portanto, a esquerda tem poder sobre eles e sobre todos aqueles que vêm do lado esquerdo. Portanto, a missão está nas mãos das bestas e dos idólatras. E todos aqueles que são como eles, sendo do lado esquerdo, não está nas mãos de um de Israel, ou seja, de um cabalista que ama as pessoas. Pois, embora um homem possa ser perverso, ele ainda vem do lado direito. Ainda que ele tenha esse lado mal dentro dele, ele está tentando amarrar aquele burro que são os seus desejos na árvore da vida. Então veja que é subjugado por suas próprias ações. Um Israel pecador pode cair nas mãos do outro pecador de Israel somente. No momento em que o ímpio não tem intenção de matá-lo, desde então ele não vem como mensageiro. Mas ambos devem ser punidos e purificados com o seu castigo. Veja, aqui lá em cima nós lemos que um cabalista tem um poder para julgar outro cabalista, mas mesmo assim é do lado direito. E que quando isso acontece, de um matar o outro, existem várias questões aí dentro, não pode ser só matar, ferir, etc. O que acontece é que mesmo assim algo pode ser reparado e o castigo é para os dois. Aí agora vem, mas ambos devem ser punidos. Por que punidos? A punição, ela limpa e purifica. Veja, eles são punidos para ser purificados. Por isso que acima falou que Deus, ele toma nota dos erros de cada um dos tzadikim. Se nós erramos, imagine isso, o próprio Eterno é quem anota. E aí diz aqui, vamos repetir, mas ambos devem ser punidos e purificados com seu castigo. Rabi Eleazar perguntou, de onde aprendemos tudo isso? Ele responde, eles são de direita e não se apegam à esquerda, e nunca se misturam com ela, pois ambos são filhos de Israel. Portanto, nenhum pode ser um mensageiro da esquerda para punir outro. E assim, em outro momento, quando os ímpios de Israel pretendem matar, eles são removidos do mundo. Se um cabalista chega a nível de vingança e quer matar alguém, então ele é removido aqui do mundo, ele é removido do mundo vindouro. Assim pode acontecer, como a gente vai entender, ou não. Ou não entender dessa forma, não é? Rabi Eleazar pergunta, de onde aprendemos que os ímpios de Israel pretendem matar, eles morrem? E ele respondeu, venha, né? E eis aí, pensa num incidente das concubinas de Daviá. Embora aqueles que viviam em Gibeá fossem pecadores, o santo bendito seja ele não estava disposto a que outros pecadores de Israel os punissem. Portanto, os números dele caiu vez por vez nas primeiras batalhas, até que todos os pecadores que vieram castigar pereceram, e apenas os mais justos foram deixados, pois eles executaram a obra de forma mais apropriada. Mesmo que sejam justos em uma época em que os mundos são considerados um só. Quando o mundo inferior se comporta como o superior, a permissão é dada apenas a alguns, ou seja, aqueles que vêm da esquerda, que são as bestas idólatras, pois quando o mundo inferior se comporta como superior, os ramos da direita não são capazes de ser os mensageiros das ações da esquerda, ou seja, matar e punir. Para tais missões acima, nunca são alteradas na época das batalhas. Da concubina em Gibeá, os mundos não eram equilibrados. Uma semelhança do outro. Portanto, os justos poderiam matar e punir, embora tal coisa nunca vai acontecer acima.
Muito bem, a gente está falando aqui de níveis de alma. Se a pessoa está nesse ponto de tirar uma vida, de matar uma vida, mesmo sendo alguém que estuda a Torá, e não entende a profundidade da Torá, isso nunca vai acontecer acima. Portanto, os pecadores de Israel não são os mensageiros do rei para punir outros pecadores de Israel, porque eles não vêm do lado esquerdo, como na parábola de certos homens terem ofendido a um rei. Um oficial foi encarregado de prendê-los e puni-los. Um sujeito esperto entre eles se misturou com um esperto entre eles se misturou com o cajado de um oficial. O oficial o detectou e disse: quem disse que você poderia se juntar a nós? Você não é daqueles que ofenderam o rei? Você será punido primeiro, depois pegaram e o mataram. E assim Israel vem do lado direito e nunca se apega ou se mistura com o esquerdo, quando os ímpios subjugam a direita por seu pecado, e a esquerda e todos os que dele vêm são despertados para castigá-lo. Então, se um dos de Israel da direita tenta situar-se entre eles, ele reconhece e lhe dizem: você não é um daqueles que vem do lado direito? Quem é subjugado por causa do pecado dos ímpios? Você não é um daqueles que pecaram contra o rei? Quem permitiu que você viesse entre nós da esquerda? Então ele é punido primeiro. O rei Shilomon clamou-lhes: há um tempo em que um homem governa sobre outro para a sua própria dor. Correlete 8:9. Para a sua própria dor, seguramente porque ele então não é mensageiro do rei e não vem desse lado, ou seja, da esquerda. O Rabi Eleazar disse: com certeza é assim. Aprendemos que há um direito e há uma esquerda, que são misericórdia e juízo. Israel está à direita e as nações idólatras à esquerda. Embora os israelitas pequem e sejam subjugados, eles pertencem à direita e não se apegam à esquerda, nem nunca se misturam com ela. Por isso está escrito: salve com a tua mão direita, salve com a tua mão direita e responda-me. Terlim 65. Pois quando a mão direita é exaltada, os que se apegam a ela são exaltados e coroados por meio dela. Então o lado esquerdo e todos que vêm de seu lado são subjugados, como está escrito: a tua mão direita, Hashem, despedaça o inimigo. Isso significa que Israel é Malhut e que também Edom é Malhut. Significa que os bons desejos, os bons pensamentos estão aqui, mas também os maus desejos, os julgamentos estão aqui. E que, vez por outra, uma pessoa que estuda a Torá quer julgar outra, e quando ele faz isso, ele se mistura no meio da esquerda, eles apontam primeiro para ele. Você não é daquele lado direito? O que você está fazendo aqui? Então nós vamos te matar primeiro. A seriedade disso é que nós devemos profundamente cuidar dos nossos lábios e da nossa língua. Toda a Torá, ela vem salientar sobre a Lashon Hará, que é coisa que nós devemos treinar. Toda vez que passar um pensamento e você querer falar mal de alguém, ou até mesmo uma má situação, nós devemos calar. Entender que aquele processo foi mandado pelo Eterno e não devemos acusar o outro. Às vezes é difícil por conta dos nossos egos, porque achamos que estamos feridos e que não merecíamos aquilo. Mas o silêncio é a melhor oportunidade de você procurar entender o que está acontecendo e não deixar esse algo externo te atingir, mas você deve entender também que se esse pensamento está dentro de você, em relação a esses processos, é porque o mal também está dentro de você. Você não está aceitando as sentenças do Eterno ou não está tentando corrigir-se para que essas sentenças não mordam o seu burro, não morda o seu desejo de recepção e ego. E aí, nesse momento, você passa para a parte de acusação.
E aí você é o primeiro a morrer. Em que sentido? Em vários sentidos. Pode ser uma morte numa relação, a morte de um trabalho, a morte da sua felicidade interna, a morte, sei lá, a gama é muito grande. Então, quando nós olhamos para todas as vidas, e ainda que mais difícil seja, e nós calamos a nossa boca, entendemos que aquele é um processo divino, o que é tão difícil para nós que somos justiceiros, e estamos sempre apontando os nossos dedos, as nossas mãos e para punir a pessoa, não entendemos esse processo. Porque quando uma pessoa erra, por mais pecadora que ela tá, não é? Ela tá sofrendo algo com o Eterno para que ele possa mudar esse aspecto negativo. Então a ideia é que a pessoa se policie, ela deixe de falar, mesmo da vida de todo ser humano, ainda que ele não compreenda, é uma escrita divina. Imagine uma vida de uma célula, é uma escrita divina. Enquanto aquela célula viver, ela tem um porquê nesse mundo. Nosso próprio corpo, ele vive o dia todo guerreando contra bactérias. São guerras que nós nem imaginamos. E tudo isso tem um porquê. Se nós compreendêssemos que cada milésimo de segundo, cada história para mim corrigia a minha alma. Mas é lógico que eu não posso corrigir a minha alma, nem posso escrever um livro da Torá dentro da minha alma se ela estiver impurificada, estiver sem amor. E aí os padrões do desejo de recepção começam, não é? Curas, não que Deus não vai curar, ele cura direto, mas para correr atrás disso, correr atrás daquilo, mas eu não entendo o processo. Por que eu estou passando por aquilo? O Eterno está querendo me mostrar algo. O Eterno está querendo conversar comigo a ponto dele deixar os seus mensageiros me atingirem, porque ele toma nota de todos os meus pecados. Se nós falamos uma Lashon Hará, como foi o caso de Yosef, isso está codificado dentro da Torá, por isso que ele foi preso, e por isso que ele passou um ano por cada irmão que ele falou Lashon Hará. Depois ele fica mais um ano preso porque ele não creu 100% no Hashem, e ele pediu lá pro copeiro falar para o faraó, para lembrar dele perante o faraó. No nível espiritual que Yosef tinha, ele era para crer 100% em Deus, e ele fica mais um ano preso para compreender que o bem e o mal vêm da mão de Hashem. Que nós só podemos afastar o mal quando nós temperamos com amor. Se duas pessoas levantam um punho para brigar, uma fala palavras ofensivas para a outra, daqui a pouco o caos se instala. Satã e seus sheidins entram no meio ou da relação, ou de uma amizade, ou sei lá de onde, até de pessoas que nunca se viram. Agora, se alguém levanta a mão para brigar com você, e grita com você, e você não se deixa atingir, se defende com coisas boas, talvez você abra um abraço para essa pessoa, você quebra nela aquele elo. É incrível isso, mas isso é uma verdade. Se nós andarmos em amor, o mal vai atacar, lógico, ele não vai deixar de atacar. Mas é nós que devemos estar inteiros para chegar nesse nível. É nós que devemos não nos permitir ser despedaçado pela esquerda. Não podemos passar para a esquerda. Porque quando Deus está fazendo isso acontecer, ele está querendo tratar algo que nós chamamos de humildade.
A humildade que nós devemos ter não é a humildade, como eu já salientei várias vezes, agora eu não vou botar perfume, agora eu vou andar com saco, vestido de saco na rua, agora eu não vou tomar banho, agora eu sou muito humilde. Não. A humildade é enquanto a Hashem mandar para você os testes e você, ao invés de reagir, perguntar a Hashem por quê? Aonde está meu erro? E o teu erro está naquela parte que foi ofendida. Naquela parte em que você não confiou que aquilo também vem da mão de Hashem. E que a sua reação ali seria esperar em Hashem. Mas o que nós fazemos? Nós reagimos. Nós colocamos mais maus sentimentos. A pessoa fala algo, nós falamos pior, a pessoa ofende mais, a gente ofende mais ainda, e aí quando essa força ruim é ativada dentro de nós, surge um animal quase que incontrolável. Então passamos vários dias com aquela coisa na nossa cabeça e aquilo vai aumentando, você vai pensando em como você foi ofendido, como isso e aquilo, e esse é o mal. Imagine se nós pudéssemos ter as armas de que quando as pessoas falassem ou quisessem nos destruir internamente, que vai acontecer, porque o mal está dentro de nós pudéssemos ter essa humildade que não temos. Ou a temos até um certo grau. Então, ser humilde é aceitar os desígnios dos céus. Preste atenção ainda. E aconteceu no 8º dia. Rabi Eleazar fala do óleo sublime da abundância de Rohimai Binah, que flui para as 7 sefirot. Com essas 7 lâmpadas das sefirot acesas, a partir dele a discussão gira em torno dos 7 dias. E não sairão da porta da sua tenda por encontro por 7 dias. E depois, no 8º dia do sacrifício, lembramos que os atos abaixo estão refletidos acima. Aprendemos que um carneiro e um bezerro foram oferecidos por Arão porque o povo teve que trazer um boi e um carneiro. Naquele dia havia paz por toda parte, e o pecado do bezerro de ouro foi dizimado. Mas mais tarde, Nadav e Avihu fizeram com que a ira descesse sobre o mundo novamente. E lemos que sobre as muitas maneiras pelas quais eles entregaram a alegria de Israel, o Rabi Pinhas enfatiza que deve haver um homem e uma mulher, e que o sacerdote deve ser casado antes de ser autorizado e entrar no santuário. Quando um homem se aproxima de sua esposa com amor, ele desperta um acoplamento sublime também. O Rabi Yossi diz que Deus tem misericórdia do mundo por causa de Jacob e de Abraham, já que ele os fez a carruagem sagrada para proteger o mundo inteiro. Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo com Isaac, ou juízo, mas vendo que o julgamento não duraria, o mundo não duraria, fez o mundo superior por Abraão, Hesed. Então ele juntou a Jacó, misericórdia com Isaac, e assim o mundo inteiro é apoiado por Abraão e Jacó. Há uma longa discussão sobre o animal apropriado para a oferta pelo pecado e a oferta pela paz. Por fim, fizemos-nos que o sacerdote não deve ter defeito, mas deve ser perfeito para que não cause uma mácula acima. Continua então a discussão. Aqui Rabi Eleazar abriu a discussão com o versículo. E aconteceu no 8º dia, Vaikra 9:1, e ele perguntou: por que a escritura é mencionada no 8º dia? Pois tem uma referência ao versículo: e não sairás à porta da sua tenda do encontro por 7 dias, pois 6 dias você deve se consagrar. Vaikra 8:33. Ele continua perguntando: por que está escrito 7 dias, não em 7 dias? E aí continua: felizes os sacerdotes que são coroados com a coroa do santo rei, que é Zerampim. Suas coroas são as luzes de Biná. Veja, aqui é uma pergunta por quê, não é? Está falando de 7 dias.
não em 7 dias. Então ele fala de Binah, que é a oitava Sefirot. Então ele está dando esse salto. E aí diz: e são ungidos com o santo óleo da unção. Assim, um óleo é supernal, é superior. Não é aquele óleo que as pessoas usam por aí, aquela coisa. O óleo é supernal, é superior, é muito elevado, que é a abundância de Rorimá, que está em Binah. Esse óleo é a essência divina que corre daqui para cá, tanto no sistema interno do ser humano, porque aqui eu vou ter o nome do Eterno, não é? E aqui eu vou ter a letra Yud, que é o sêmen, não é? Shemen, em nosso sêmen, né? Em português, em hebraico é Zerá. Ele vai inseminar essa parte aqui, que vai começar a criar os filhos, e tá vendo que agora eu estou prestando atenção nesses atos. Quais atos? Tudo aquilo que é mal. Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou então fazendo o quê? Eu estou criando um aspecto ruim dentro de mim, dentro da pessoa que eu estou falando e em relação à terceira pessoa. 3 pessoas são atingidas. Quando eu entendo o processo da humildade, então eu devo realmente ficar em silêncio. Agora, existe a questão de quando um irmão está em perigo, e você vê que aquele irmão está em perigo, então você traz a informação para ele. Olha, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Se não for algo grave, é melhor você não levar a ele. Os nossos sábios, eles tiveram muitos inimigos, vocês não queiram nem saber. E muitas pessoas falavam mal deles, podem acreditar, principalmente os religiosos. E os alunos, o que eles faziam? Ouviam muitas vezes, porque não tinha como não ouvir, mas eles defendiam ou nem levavam isso para os seus mestres, para proteger a essência dos seus mestres. Isso é da natureza do ser humano, mas não pode ser da natureza do cabalista. Muito bem. E aí então a gente continua aqui, não é? Felizes os sacerdotes, não é? Que as coroas do Santo Rei, que é Zerampim, suas coroas são as luzes de Binah, que são ungidos com um santo óleo de unção, assim um óleo supernal, que é a abundância de Rorimá, não é um óleo desse mundo, que está em a passagem desse óleo que vem de Rorimá. Rorimá passa para Binah, que é mãe, pai, mãe, e esse óleo vai descer sobre a vida daquele que faz Lashon Hará, aquele que julga, aquele que é do lado. Não. Ela vai descer sobre aquele que está seguindo o conselho dos nossos sábios. E esse falar mal é até falar mal de pessoas que eu nem conheço, políticos ou isso e aquilo, não. Eu devo amar todo mundo profundamente, por mais que eu não concorde. São seres humanos. O cabalista, ele fecha sua boca porque entende que tudo vem de Hashem. Quem somos nós para falar mal de uma história de Hashem? Perceba então, esse óleo vai descer porque você agora não faz mais Lashon Hará. A língua do sábio, ela tem que ser usada, não é? Então, a língua do sábio, ela é usada para bênção, para amor. Quanto mais amor você tiver em você, mais de amor você vai falar, mais de Torá. Menos dessas coisas. Porque isso vai impurificar a tua alma. E você não vai entender que tudo é das mãos de Hashem. Você não vai entender o Shema. Então nós fazemos o quê? Qual é o papel do cabalista? Adoçar. Adoçar. O ideal é que quando alguém vem falar mal de alguém para você, você fale, olha, eu não quero participar disso. Tá bom, deixa para lá. Mas a maioria das vezes as pessoas vêm falar mal dos seus maridos, das suas esposas, dos seus amigos, dos seus filhos, e tudo isso não entende que tudo é um processo.
processo dele mesmo. Isso significa que o óleo não desce sobre a vida dele. Se o óleo não desce o amor, e se não desce o amor, a pessoa não tem vontade de estudar a Torá, ela está procurando só a solução em todas as coisas, e o adoçamento só pode vir de uma forma, dessa forma. Às vezes, o que acontece com muitos alunos, não é um ou dois, é que sempre há um irromper em brigas de casais. E aí a gente começa um longo processo, porque a gente sabe que essa briga é Deus corrigindo o que está dentro das pessoas, elas não conseguiram corrigir ainda. Então a gente, sabe que a gente reza aqui, ó, quebra o ego dessa pessoa também. Faz ela entender que ela tem que voltar atrás, que ela tem que perdoar, ou talvez ela tenha que seguir à frente. Faz entender que isso é um processo que o Senhor está mostrando para ela, o ego dela. E aí aquela briga que de repente irrompe, cada um indo para um seu lado, tudo desesperado, tudo na mão do ego, do Satã. Daqui a pouco uma pequena palavra. Eu te amo, eu te perdoo, me desculpe. Todo aquele amargo que tinha, ele é resolvido. Mas quando uma das partes tem ego, não perdoa, não pede desculpa, não ama, não dá um abraço, só está usando o outro. Na hora do sexo é para ter prazer, não é para dar prazer. Na hora que abraça é porque tem interesse em alguma coisa. Na hora que beija, só beija na hora que está bem e quando está ruim. É nesse momento que nós devemos ver se nós amamos de verdade. Então veja, esse óleo, que é esse óleo que a gente está falando do perdão, do amor, só desce se isso acontecer dentro de você. Perdão, amor, entendimento. E quando eu não consigo, é porque está ruim, está estragado. Então veja, na verdade, a abundância de Rohimá, que está em Biná, e é ativado, umedece todas as 7 sefirot. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od, Esod e também Malhut, que são ungidos com aquele óleo santo de Biná. Todas aquelas 7 lâmpadas, ou seja, as 7 sefirotes, são acesas a partir dela. E daquele óleo santo, que é Biná, que compreendia todos os 7, por isso disse que deles, por seus 7 dias vos consagrará. Não é 7 dias de separação. É 7 sefirotes, da onde o óleo não é também um óleo que é manipulado por mãos humanas, mas por almas que amam Hashem, que estão dentro dele. Então, o que significa que esses 7 dias são 7 sefirotes, que está incluído em Biná. Eles consagrarão as suas mãos com o santo óleo e com isso passarão abundância para as 7 sefirotes de Zerampim, para todas as 7 sefirotes incluídas em Biná. O que acontece, meus caros amigos, é que essas 7 sefirotes aqui, não é? Essas 7 sefirotes que estão aqui, elas vão para dentro de Biná. Por que elas vão? Porque o óleo de Biná desce aqui para essas 7 sefirotes. Então, por isso que a unificação não é Techuvá, é Techuv e Rei. É você fazer esse Rei voltar para esse Rei. Olha lá, 10 Aseret Adberot, 10 mandamentos. Não terá, eu sou Yud-Kei Vav-Kei. Não terás Elohim, Aherim, outros deuses diante de mim. Todos os meus desejos impuros são deuses diante de Hashem. Quando eu vou para a presença dele, como que eu posso ir com esses pensamentos? Como eu posso ir para essas amarguras? O óleo não desce, não consegue, não passa. Então eu devo limpar toda a minha internalidade. Eu pedi a Hashem para limpar.